Como que eu ia esquecer? Porque agora ele vai dar para a oração 3 imperativos. Que sem eu casar oração com os 3 imperativos, eu não estou fazendo oração. Eu estou fazendo prece. Qual que é a diferença? Rezadeira, reza. Prece, rezar é palavras que eu fico falando, articulando, né? Mas não é uma oração. Oração é falar e fazer. Muitas vezes eu só falo, mas não faço. Então vamos lá. 109, 3 imperativos. Eu acho muito interessante também. Eu vos digo a vós, ó Jesus, em Lucas capítulo 11, versículo 9, ele diz assim: e dar-se-vos-á. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Interessante. Esses 3 imperativos vão dizer assim: Guto, como é que você fala que a gente não precisa orar e pedir as coisas que a gente quer, né? Porque as pessoas usam esse versículo para justificar a oração, né? Sabe por que eu oro, Guto? Porque Jesus me ensinou assim, ó: pedi e vos dar-se-vos-á. Buscai e achareis. E batei e abrir-se-vos-á. Pronto, por isso que eu faço a oração. Então nós vamos entender agora o significado. E aí nós vamos perceber a primeira lição. Vamos ler primeiro. Pedi, buscai, batei. Estes 3 imperativos, verbos, né, da recomendação de Jesus, não foram enunciados sem um sentido especial. Não foram. No emaranhado de lutas e débitos da experiência terrestre, é imprescindível que o homem aprenda a pedir caminhos de libertação da antiga cadeia de convenções sufocantes, preconceitos estéreis, dedicações vazias e hábitos cristalizados. É necessário desejar com força e decisão a saída do escuro cipoal em que a maioria das criaturas perdeu a visão dos interesses eternos. Logo após, é imprescindível buscar. Então, primeiro é o pedir. Então ele está falando sobre pedir, agora ele vai falar sobre buscar. Logo após de você pedir, você vai buscar. A procura constitui-se de esforço seletivo. O campo jaz repleto de solicitações inferiores, algumas delas recamadas de sugestões brilhantes. É indispensável localizar a ação digna e santificadora. Muitos perseguem miragens perigosas, à maneira de mariposas que se apaixonam pela claridade de um incêndio. Chegam de longe, acercam-se das chamas e consomem a bênção do corpo. É imperativo aprender a buscar o bem legítimo. Estabelecido o roteiro edificante, é chegado o momento de bater. Agora vai falar sobre o bater. Bater a porta da edificação, sem o martelo do esforço metódico e sem o buril da boa vontade. É muito difícil transformar os recursos da vida carnal em obras luminosas de arte divina, com vistas à felicidade espiritual e ao amor eterno. Não bastará, portanto, rogar sem rumo, procurar sem exame e agir sem objetivo elevado. Peçamos ao Senhor nossa libertação da animalidade primitivista. Busquemos a espiritualidade sublime e trabalhemos por nossa localização dentro dela, a fim de converter-nos em fiéis instrumento da divina vontade. Pedi, buscai, batei. Esta trilogia de Jesus reveste de especial significado para os aprendizes dos evangelhos em todos os tempos. Então está aqui, ó, a oração está dentro disso. Você precisa fazer a sua oração sabendo sempre: pedi, buscai e batei. E aí nós vamos entender. Estes 3 imperativos de recomendação de Jesus não foram anunciados
sem um sentido especial. O mestre não falou aleatoriamente, mas nós que interpretamos de maneira equivocada. Dá a impressão que estes verbos, pedi, buscai e batei, sempre está exigindo alguém aqui de fora. Eu sempre estou exigindo de alguém. Quando batei, é eu bater. Buscar, é eu buscar. E, não, é eu pedir, é eu peço, eu busco, eu bato. É eu. Não estou pedindo nada a ninguém. Então, olha como nós trocamos na oração. Nós paramos de cobrar de nós, não exigimos e nem pedimos nada a nós e cobramos tudo de Deus. E olha só, no emaranhado de lutas e débitos da experiência terrestre, ó, nesse emaranhado que a gente está sempre falando, como é que nós vamos saber tantos desígnios se encontrando, tantos destinos encontrando, né, se encontrando? É imprescindível que o homem aprenda a pedir caminhos de libertação, caminhos de libertação da antiga cadeia de convenções sufocantes. Ele está mostrando aonde nós estamos atolados, por isso a nossa oração está caindo ao chão. Nós estamos atolados na cadeia de convenções sufocantes. Nos condicionaram a ficar preso e a acreditar que a maior necessidade que temos é deste mundo material e não do mundo espiritual. E nós estamos, com o dia passando, sentindo-nos sufocados, porque o tempo vai passando e nós, observando apenas o mundo material, é óbvio, vai só aumentando a lista de pedidos a Deus. Quer ver uma coisa muito simples para que nós venhamos entender? No mundo perecível da matéria, o homem, ele envelhece. E quando ele envelhece, o que é naturalmente acontecer? Desgastes do corpo físico. Provavelmente enfermidades. Provavelmente. Então, se eu ficar observando o meu corpo, apenas o meu corpo, quanto mais tempo eu tiver na existência física, mais pedido eu tenho para fazer a Deus de cura. Se eu estiver olhando uma casa, mais pedidos eu tenho a Deus para conseguir reparar uma rachadura que deu porque minha casa é muito velha, está ficando muito antiga, dinheiro para pintar a casa, mexer na instalação elétrica, detetizar a casa. Então ela também tem que se manter. Se eu tiver um carro, eu estou fazendo também, quanto mais tempo eu passar com o carro, mais pedido eu estou fazendo a Deus. Que ele conserve meu carro, que não bata, que não roube, que não estrague, que se estragar tenha dinheiro para consertar. Para onde olhar para este mundo, um mundo material, um mundo entrópico, que tudo envelhece, tudo tende a se autodestruir, é natural que, se eu tiver com uma visão só para este mundo, aumente com o passar do tempo mais e mais e mais pedido, tentando pedir a Deus para ele interferir nas leis naturais da vida, porque é o que eu estou assistindo. Então ele está falando assim, que a libertação antiga de convenções sufocantes. Eu acho que uma pessoa muito voltada para uma visão material, ela vai se sentindo sufocada quanto mais tempo passa. Preconceitos estéreis. Aí vem os preconceitos. Observe que todos os preconceitos que nós temos não nos levam absolutamente a nada, porque nós somos todos irmãos, somos todos filhos de Deus, somos todos espíritos. Não importa se é homem, é mulher, não importa a cor, não importa a nacionalidade, não importa nada, nós somos espíritos. Acabou. Então são tudo estéreo. Depois, dedicações vazias. Isso aqui é onde a gente perde tempo. Dedicações vazias. Muitas vezes
nós nos dedicamos, inclusive fés vazias, em coisas vazias, hábitos que não nos levam a nada. E é isso nós temos que tomar cuidado, porque cada vez mais o chamado para esses hábitos que fazem a gente perder tempo na nossa existência é aos milhares. É aos milhares. Se eu parar para pensar, por exemplo, quantos livros eu leio por mês? Por ano? Quantas meditações eu faço por ano? Quantas reflexões sobre a minha própria vida eu faço por ano? Quantos objetivos, assim, planos eu fiz neste ano para me libertar das minhas má tendências, do meu nervoso, do meu egoísmo, da minha maledicência, da minha visão negativa da vida, dessa crença que eu tenho tanto no mal, no diabo, no demônio. Às vezes eu creio tanto neles que até esqueço que Deus existe, até esqueço. Então, são dedicações vazias. Às vezes eu me dedico, muitas vezes, por caminhar para conquistar coisas que no fundo, se eu morresse, não teria valor algum. E aí eu vou continuando. E hábitos cristalizados, então? Quantos hábitos cristalizados nós temos? E isso acaba se transformando quase que na nossa personalidade. Eu muitas vezes não arredo o pé, não aceito me transformar, não me esforço para sair de um padrão de comportamento que eu sei que está errado, que todo mundo que vê vai falar que está errado, e que eu até digo aos outros que está errado, mas eu insisto em manter aquele padrão de comportamento, porque eu não quero gastar energia, não quero me preocupar, não quero me chatear, não quero me movimentar. Então, inúmeros hábitos cristalizados dentro de mim. E esses hábitos cristalizados muitas vezes impedem até as minhas intuições. Quer ver uma coisa muito interessante? Alguns de nós vai dizer assim: meu Deus, Chico Xavier obedecia Emmanuel. Tudo que ele falava, Divaldo Franco obedecia os benfeitores dele. Então essas pessoas dão a impressão, Guto, que eles não têm vontade própria. Não têm vontade própria. Não dá impressão? Aí eu pergunto assim: por que eu não tenho um guia desse? Bom, vamos pensar assim. Porque você tem muita vontade própria. As pessoas que têm muita vontade própria, como é que vai ter um orientador? Eu digo assim, as pessoas de cabeça dura não tem como ter um orientador. Ele vai ter apenas um cobrador. O benfeitor vai virar um cobrador, vai virar um obsessor. Chega a ponto de falar: ih, aí já vem o homem, pelo amor de Deus. Não vai falar se eu fiz isso, eu não fiz, se eu fiz aquilo, eu não fiz, se eu fiz aquilo. Então não adianta ter um benfeitor me guiando. É melhor deixar eu me guiar, não é? Porque medir a minha capacidade intuitiva é medir também a minha capacidade de dizer sim, de ser humilde, de aceitar, de renovar. Muitas vezes a gente diz assim, intuição, a gente tem uma intuição, a gente fala assim: eu nem estava pensando em intuição, eu fui lá e fiz. Olha só, aceitou a sugestão. E quantidade de intuição que a gente não faz. Então, normalmente não faz. Então, graças a Deus que não tem um benfeitor ali, senão ele seria um cobrador. Toda vez que eu começo a largar um pouquinho as rédeas do meu controle que eu tenho na minha vida, os benfeitores vão controlando ela para mim, vão indicando ela, porque eu estou aberto à sugestão, então eles vão falar para mim: ó, já que você está aberto, você está acostumado a fazer isso, né? Para de fazer, tá? Isso não faz bem. Ele sabe que vai dar certo, você vai parar. Senão, o que adianta ele aparecer e falar: para de fazer?
Aí você continua fazendo, daqui a pouco ele fala, eu não falei pra você parar de fazer. Daqui uma hora que só de falar que seu benfeitor vai vir, você fala, eu não parei de fazer, é melhor ele não vir. Nem você vai querer mais que ele venha. Tá bom? Então, quanto mais eu ouço sugestões, mais fácil eu tenho de me comunicar com o mundo espiritual. É necessário desejar. Aí ele está dizendo assim, ó. É necessário desejar com força e decisão. Aí ele está falando, agora ele está falando, deseje isso mesmo, com muita força, com muita decisão, a saída do escuro cipoal em que a maioria das criaturas perdeu a visão dos interesses eternos. Mais uma vez ele está chamando a atenção, igual na oração. Não faça uma oração voltada para as coisas materiais, para a vida material. Volte sua atenção novamente para as coisas mais eternas. Paz, alegria, coragem, força, discernimento, compreensão, aceitação, reevolução, provas. Peça prova, porque se a sua cabeça é algo eterno, você não vai querer fugir das provas, você vai querer que as provas cheguem. Hoje eu estou bem aqui em casa, estou bem, Senhor, hoje é um dia bom para você mandar aquela prova para mim mesmo. É um cristão, é um bom aluno, né? Então ele está falando assim, ó, a gente vai ter que, para a gente escapar desse cipoal, dessas coisas que nos prendem nesse mundo material, e então começar a ter uma visão de interesse espiritual. Quando eu vou fazer algo, eu tenho que pensar que eu sou um espírito. Então, como um espírito faz uma oração? Olha só, faça esse exercício. O que um espírito faz de oração? Eu ia pedir a Deus do meu emprego, mas eu sou espírito, se eu morrer não vai ter emprego. Eu vou pedir a Deus a minha esposa, mas se eu morrer não tem esposa. Eu vou pedir a Deus o meu cachorro, mas se eu morrer não tem cachorro. Eu vou pedir. E cada vez que eu tentar, você vai observar que todos são pedidos materiais ligados a nós. E ele está falando, quais são os pedidos que você faz para a sua alma, para o teu espírito? Senhor, eu quero ver a verdade. Esse é para o espírito. Eu quero aprender mais. Me dê a oportunidade de estudar mais. Me dê capacidade de compreender mais. De ser mais obediente às minhas intuições, inspirações. Enfim, você está pedindo tudo para quem? Para um espírito que é você. Não tem nada para a sua vida. Nada, nada, nada. Eu estou passando, aconteceu uma coisa, eu fiquei sem dinheiro, estou passando uma necessidade. Senhor, me ensine a aprender algo com essa necessidade material. Normalmente ele vai falar, Senhor, me faça eu pagar essa dívida, ou quem sabe chega o dinheiro logo. Não, me ensina a enxergar o que eu preciso enxergar com essa necessidade material, com essa doença, com essa debilitação, com essa perca de alguma coisa. Eu preciso enxergar algo, porque se tudo é justo, eu não estou conseguindo ver. Me ensina a ver, me ensine a enxergar o que eu preciso procurar. Isso é uma visão espiritual e não material. A material é aquela que normalmente eu quero resolver o problema como eu quero. E aí eu não estou preocupado isso em relação ao espiritual. O que eu ganho espiritualmente? E sim, se as coisas vão ser como eu gostaria. E aí ele diz assim, logo após, então, tá aí, pedir. Então quando alguém falar assim, como que você está falando que não pode orar? Jesus falou que tem que pedir força, com força, minha decisão para você sair disso aqui, para você sair dos interesses materiais e se fixar nos interesses eternos, cada vez mais. Senhor, não deixe contaminar-me com necessidades materiais, não deixe eu perder as minhas noites de sono com preocupações do mundo material, não deixe eu
não conseguir descansar em paz, realizar uma missão de mensageiro, de socorrista na espiritualidade, porque eu tenho algum problema no mundo material. Isso é uma oração. E aí, a procura constitui de esforço seletivo. Agora ele vai falar sobre a procura. Então, pedir é isso. Buscar. Então, buscar é uma procura. A procura constitui-se de esforço seletivo. O caminho jaz repleto de solicitações inferiores. A gente normalmente pede muita coisa inferior do mundo material. Algumas delas recamadas de sugestões brilhantes. Aí a gente fala, por exemplo, Senhor, eu quero ganhar na loto, mas se eu ganhar na loto eu vou dar isso para fulano, vou salvar a vida de Beltrano, vou fazer um orfanato, como se a gente estivesse convencendo Deus. É nossa pequenez ainda, isso é da nossa natureza, entendeu? Meu filho fala mesmo para ele: papai, se eu ganhar um brinquedo, eu não vou gritar, eu não vou mais bater nos animais, eu vou ficar quietinho. É assim que ele fala para mim. Falei: você tá parecendo o papai orando para Deus, né? Fico tentando comprar o homem para fazer um acordo. É indispensável localizar a ação digna e santificadora. Localizar a ação. Ele está falando assim: cuidado com o que você busque, com o que você está procurando, cuidado. Você sabe exatamente o que você está buscando? Então ele fala: é indispensável localizar a ação que vai fazer você buscar, digna e santificadora. Porque como a busca é uma ação, tome cuidado como você vai fazer. Não vai fazer coisas erradas em nome de Jesus e dizendo que está buscando certo. Não vai falar que você vai fazer justiça fazendo injustiça. Vai buscar paz fazendo violência, né? Então é indispensável localize a ação digna e santificadora. O que eu tenho que fazer? Localizo ela. O que eu posso e não posso fazer? O que eu posso fazer? Muitos perseguem miragens perigosas. E aí ele faz uma comparação. A maneira das mariposas que se apaixonam pela claridade de um incêndio, chegam de longe, acercam-se das chamas e consomem a bênção do corpo. Morrem. Chega na fogueira, viram aquele fogo, chegaram lá, era fogo, queimou ela. Perdeu o corpo. Quanto de nós, pela miragem dos benefícios materiais, nós, ludibriados, pedimos em oração. Aí não é Deus que faz, porque não é só Deus que faz. Aí quem faz? O mal, né? A sombra vem e nos dá exatamente aquilo que queremos. Por quê? Porque com isso nós vamos direto para os nossos conflitos de consciência. Então, por exemplo, eu estou aqui, eu estou pedindo dinheiro, Deus não vai me dar, porque Ele sabe muito bem que eu nem me preparei para ter, nem refleti devidamente o que eu faria com aquele dinheiro. Então Ele que me ama, Ele não dará, mas o mal pode ouvir esse meu pedido e me dar o dinheiro, e aí eu vou me tornar mais um homem mau no mundo, um homem capitalista, explorar o próximo e tudo mais. Não é isso que nós estamos ficando sabendo assim por pequenas fofocas das indústrias de cinema, dos cantores famosos que nós estamos ficando sabendo aí, que todos eles fazem pacto com as entidades, que não sei mais o que. Então, todo mundo fala assim: isso aí é sucesso, é Deus. Não é Deus não, isso é mal. Você acha que Deus concederia a alguém fazer um sucesso para subir no palco, falar mal da família, cantar pelado, letras de música que são horríveis, que só destroem a humanidade, levar exemplos que acabam com a nossa juventude? Quem vai fazer? Quem está dirigindo esse show? Vocês acreditam que é Deus? É impossível. É impossível. O que Deus dirigisse nesse mundo aqui não sai de cantar, tocar um órgão numa igreja. Não tem sucesso nesse mundo, né? Então Hollywood, tudo aquilo que é Hollywood, aquela indústria
cinematográfico lotado daquilo ali. Uma vez a gente fez uma comparação, um comentário, eu me lembro bem na Reformista. Se tornar um ator famoso em Hollywood é quase ganhar na loto. Existe 1 milhão de gente querendo na fila e de repente um se torna. Quando nós olhamos a vida desses cantores, não só de Hollywood, até aqui do Brasil, brasileiro, famosos, eles têm, para mim, eles são primeiro uma pinçada numa multidão de pessoas. Um para cada 1 milhão de pessoas. Quase um ganho de loteria. E por incrível que pareça, eles também têm doenças que é de admirar a gente ver. E é interessante, eles são poucos. Porque eles são uma pincelada, a cada 2 milhões só é 2. É 1 por 1 milhão, 2 milhões só é 3 milhões, sai 3. Esses 3, de toda aquela população de 3 milhões, cada um vai ter uma doença inacreditável. Vai acontecer algo inacreditável. Parece que então, agora nós falando sobre essas coisas que as pessoas ficam buscando no mundo, ser famosas e tudo, e vende até a alma, talvez seja a cobrança de algo que elas trocaram, né? Pode ser, é uma ideia, é uma coisa. Não estou dizendo aqui que é, quem sou eu, né? Então, é mais ou menos para dizer assim, se eu conseguir chegar lá dessa forma, olha o que eu encontro. Se eu conseguir chegar naquela outra, olha o que eu encontro. Mais ou menos isso. Então, ele está dizendo aqui, não nos deixamos nós sermos seduzidos pelo mundo. É imperativo, ele está dizendo, aprender a buscar o bem legítimo. O bem legítimo é o bem do espírito. Não é o bem material, não é o bem físico, é o bem, nem é o bem da alma, é o bem do espírito, porque a alma pode ainda estar sendo liderada pelo ego. Então, é bem do espírito. Estabelecido o roteiro, agora ele está indo falando assim, estabelecido o roteiro edificante, é chegado o momento de bater. Então, o que é o significado de bater agora? Porque nós falamos o significado de pedir e de buscar. Agora é o de bater. O que significa bater? É chegado o momento de bater a porta da edificação. Bater na porta da edificação. Sem o martelo do esforço metódico e sem o buril da boa vontade, é muito difícil transformar os recursos da vida carnal, tudo que nós temos de material, família, tudo que nós tivermos nesse mundo, oportunidade de trabalho, profissão, dinheiro, patrimônio, saúde física, tudo que nós tivermos nesse mundo, sem o martelo do esforço metódico, sem gastar energia, sem o buril da boa vontade, tem que querer muito, é muito difícil transformar os recursos da vida carnal em obras luminosas de arte divina, com vistas à felicidade espiritual e ao amor eterno. É muito, gente, transformar nossa família num lugar de muito amor e de muita paz, transformar o emprego, a nossa profissão em algo que serve ao próximo e quem precisa. É muito difícil, gente, porque nós temos um sistema que impõe regras. Não é simples assim, só eu querer fazer. Muitas vezes me cortam antes de eu ter uma oportunidade. Transformar a minha saúde em algo que eu consiga acudir os que não têm saúde, ajudar os que precisam, o meu patrimônio e tudo que eu tenho. Ou seja, ele está falando assim, meu Deus, né? Transformar tudo que nós temos em obras luminosas, do bem, para o bem. Normalmente nós não fazemos isso, não. Quer ver uma coisa interessante? Às vezes eu tenho muitas propriedades e aí o que eu quero é dinheiro. Chega alguém e vai alugar uma das minhas casas. A minha casa está para alugar, quanto você quer? 2.000. Só que você me traz comprovante de... Não quero comprovante de nada, eu vou te dar 10.000. Pronto, não vou provar nada. Me dá a chave, eu entro na casa.
Dali um tempo a polícia bate, ali era o lugar onde guardava drogas. Eu sempre desconfiei, sabe? Mas ele me deu. Eu estava alugando 10 mil, ele me pagava 10. Por que eu tenho que me incomodar? Isso é problema da polícia, é da segurança. Não é assim que nós fazemos? Até o nosso o uso que fazemos do nosso patrimônio é responsabilidade sua. De não servir tudo que você tem. Você tem que estar de olho para não servir ao mal. Tem que servir ao bem. Tudo. Então, não perca a vigilância. Aí ele diz assim: luminosa, com vista à felicidade espiritual e ao amor eterno. Próximo parágrafo. Não bastará, portanto, rogar sem rumo. Não fica orando sem sentido nenhum. Procurar sem exame e agir sem objetivo elevado. Então não basta você ficar rogando sem rumo. Vai, fica. Não, é perca de tempo. Procura, mas examinando as coisas. Se você está procurando a verdade, examine-a. Examina cada sugestão. Se você busca, e outra, tem em mente objetivo elevado. Você quer o bem, você quer o melhor, você quer a verdade e o que é correto. O resto não me importa. O resto já tem 1 milhão de pessoas querendo. Então, peçamos ao Senhor nossa libertação. Olha o que ele está falando. Ore, mas então peça a Ele. Libertação da animalidade primitivista. Busquemos a espiritualidade sublime e trabalhemos por nossa localização dentro dela, ou seja, onde eu estou no meio dessa evolução gigantesca de eu sou um espírito inferior, eu sou um espírito médio, não, em que ponto eu estou? Porque se eu não souber onde eu estou, como é que eu vou caminhar? E se eu nunca me preocupou onde eu estou, é porque eu nem caminhar quero. Então eu preciso também ficar pensando, não, eu já tenho condição, eu sou um espírito que eu tenho condição de parar de ficar pedindo coisas. A oração para Jesus. Não vou mais pedir bens materiais para Deus, não. Não vou pedir mais dinheiro para Deus, não. Não, eu já sou um espírito que sei disso. Eu tenho que saber onde eu estou. Senão, eu vou continuar. Hábitos cristalizados. Ele falou. Não, eu acho que hoje já estou mais maduro. Né? Eu já estou melhor. Eu já estou isso. Então, busquemos espiritualidade sublime e trabalhemos para a nossa localização dentro dela, a fim de converter-nos em fiéis instrumento da divina vontade. É aquilo que nós falamos na primeira lição. Qual é a finalidade disso que nós estamos falando? Você, cada um de nós, eu, todos nós, um dia nos tornaremos a vontade de Deus e poderemos dizer da nossa boca: eu e o Pai somos um. Não tem o que Ele quer que eu não queira, não tem o que eu quero que Ele não quer, porque o que nos separa hoje é o nosso ego. E quando eu evoluo, o meu ego, ele nunca vai desaparecer, ele é dominado a serviço meu. Então, o que acontece? Eu sem ego sou Deus. A vontade de Deus, não sou Deus, sou a vontade de Deus. Porque o ego é que me faz o eu só aparece por causa do meu ego. Porque quando o meu ego sumir, é nós. Eu e o Pai, nunca vai existir mais eu. Eu e o Pai. Nós queremos, nós fazemos, nós conseguimos, nós isso, nós aquilo. Não tem mais eu. Acabou eu. Porque quem te torna eu é teu ego. Ele te isola dos outros irmãos. Quando você pensa, eu sou diferente do fulano, é seu ego que está falando isso. Porque teu espírito diz, nós somos filhos de Deus, nós somos iguais. E teu ego diz, não, você é branco, fulano é preto, você é brasileiro, o outro é americano, você é evangélico, o outro é isso, o outro é espírita. Tudo isso é ego. Uma enorme barreira que existe, criada pela nossa cultura também, intensifica e fomenta o nosso ego. Nós vivemos tanto preso dentro do nosso ego, que muitas vezes já até esquecemos que somos espírito. Não, muitas vezes
A gente já está passando muito tempo. Eu faço uma pergunta assim: por semana, quantas horas você pensa como espírito? Age como espírito? Fala como espírito? Pouquíssimas vezes. Eu tenho certeza que nós só pensamos, fazemos e agimos como nosso nome, com a nossa personalidade. Então vamos praticar isso. Somos espíritos. Estamos aqui só um tempo. Logo vamos partir e devemos recobrar a nossa individualidade, a nossa espiritualidade. E que bom se eu conseguir antes de partir, como o Chico e Divaldo já estava recobrando as suas individualidades antes de partir. Esperamos que a gente consiga isso. Então, aí ele vai encerrar: pedi, buscai e batei. Essa trilogia de Jesus reveste de especial significado. Está gostando para nós? Para os aprendizes do Evangelho em todos os tempos. Sempre foi assim, ele quer dizer. Sempre foi. Mas mudaram as coisas para nós aprendemos errado e aprendemos a transformar Deus em um Papai Noel, em que eu posso pedir um monte de coisas para ele durante o ano, só que no Natal eu peço para o Papai Noel. E o resto do ano eu peço para Deus. Como se ele fosse alguém que está ali sempre para atender as nossas vontades. Então, isso é que nos ensinaram errado. Cristalizaram essas ideias, esses significados. E nós sempre ficamos agindo assim. Ele é pai, nós somos filhos. Mas será que nós somos filhos nenê? Será que hoje eu não tenho uma certa condição de me libertar de, por exemplo, um filho quando cresce, ele já não pede mais carrinho, brinquedo, etc. Ele já quer mais querer outras coisas. Será que nós também não vamos crescer nessa relação com Deus e passar a querer coisas que não mais pertencem a uma criança que só quer esse mundo material? Será que não está na hora de eu pensar como um jovem já? Eu sou um espírito mais jovem e eu quero coisas mais duráveis. Eu não quero mais coisas de crianças. Eu quero coisas de adulto, de jovens.